Nós estamos iniciando mais uma edição do seu Ideias da Aldeia, trazendo hoje o pró-reitor de administração da UFAC, Francisco Antônio Saraiva de Farias. Seja bem-vindo, Saraiva. Prazer é meu, não. Pró-reitor de administração, o terceiro cargo na hierarquia da Universidade Federal do Acre. E eu queria começar, Saraiva, me permita chamá-lo mais intimamente, pedindo que você falasse da sua trajetória dentro da instituição. Como é que você começou como servente, isso é uma história que eu já sei de muito tempo, há 28 anos e de repente chega no terceiro posto mais importante da hierarquia da Universidade Federal do Acre. Evidentemente que em 76, quando eu entrei como servente, jamais passava pela minha memória, pela minha mente ou pelos meus planos, né, chegar a galgar um cargo de pró-reitor de administração da universidade. Mas evidentemente eu não queria perecer como contínuo na universidade, como servente de limpeza na universidade. Né? Isso é da natureza humana, querer a superação e sempre galgar cargos melhores em qualquer atividade, em qualquer ramo de atividade da vida. E na realidade, naquela época, em 76, não tinha como obrigatoriedade a questão do concurso público, né? O concurso público advém da Constituição de 88, e você entrava, na realidade, nas áreas que as instituições ou que as empresas públicas estavam precisando. No caso, tinha 18 vagas para servente em 76. E eu entrei na efervescência, né, de limpar auditório, arrumar sala de aula. A universidade, naquele tempo, não tinha um campus universitário, em 76. No Palácio da Cultura, onde hoje é o Colégio de Aplicação, no centro da cidade de Rio Branco. Né? E eu estudava. Eu, na época, tinha um CESEM, que hoje é o CERB, Colégio Estadual Rio Branco. Eu estudava, na época eu não tinha computador, era máquina de datilografia, fazia também o curso de datilografia, né? E coloquei na minha mente o seguinte: se é da obrigação, é do dever do servidor público, por que não fazer prazerosamente? Por que fazer contrariado se você vai ter que fazer de qualquer maneira? Então fiz uma opção de fazer sempre com muito prazer, sempre armar um sorriso, demonstrar satisfação. Talvez isso tenha facilitado. Você pensa que ninguém te observa. A gente observa, as pessoas dizem que os que trabalham não são observados, porque a velocidade da compensação, da premiação, não vem no tempo que a gente espera. Mas a gente é observado, sim. E as promoções foram surgindo naturalmente. Né? Passei de servente de limpeza já para ser o contínuo da pró-reitoria de administração, isso acho que em 78, né? 2 anos depois. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 para 20 anos de idade. Na época que entrou? Na época que eu entrei. Que era o seu primeiro emprego público? Para completar, era o primeiro emprego público. Antes você não trabalhava? Antes a minha carteira era em branco, a minha carteira de trabalhador. Foi o primeiro contrato. Aí 19 anos, aí você entrou e começou a mostrar serviço? Aí na realidade, quando precisaram de alguém para servir café na pró-reitoria de administração... Servir café já era uma promoção? Para mim já largava a vassoura, né? Deixava de passar pano, né? Coisa que eu nunca tinha feito na minha casa. Família paternalista, machista, então as mulheres cuidavam de todos esses afazeres e os homens, no máximo, era botar água, limpar quintal, não era na época de gás, não era na época de água encanada, né? E eu fui para a pró-reitoria ser contínuo. Fazer o serviço de banco, servir café. Para a pró-reitoria de administração. De administração. Onde você é o titular hoje. Isso. Aí, lá tinha pessoas que já tinham, inclusive, curso de graduação, e eu não ia para casa de meio-dia para 2 horas. De meio-dia para 2 horas eu vasculhava os arquivos no bom sentido, porque eu era da casa, né, eu não estava ali espionando, e pegava as pastas de ofício, toda a documentação, e repetia na máquina de datilografia. Repetia. E o seu Zé Fonseca, que era o pró-reitor de administração à época, né, a quem eu admiro e tenho um maior respeito, ele oportunizava as pessoas a crescerem, né? Então, quando ele via que a pessoa tinha interesse, ele oportunizava. E ele começava a distribuir, inclusive redações de ofício, naquele tempo memorando, hoje é comunicação interna, e eu fazia. E ele viu e ia dando chance, ia dando asas, né? E, na realidade, ele disse: Saraiva, agora nós vamos lhe mandar para você ser secretário do escritório técnico do campus, que era naquela época áurea do início da construção do campus universitário, e precisava de alguém que fosse, inclusive, responsável pelo pagamento de todos os operários. Né? Ele disse: vou lhe perder aqui na pró-reitoria, mas você vai galgar mais um degrau aqui na universidade. Mas aí você já tinha o quê? Segundo grau? Tinha alguma escolaridade? Eu tinha segundo grau e o curso de datilografia. E não estudava nessa época? Não, aí eu fiquei 9 anos entre o segundo grau e o curso superior. Início do curso superior eu fiquei 9 anos sem estudar. Até porque o salário era muito bom naquele tempo na universidade, né? Então a gente deu uma acomodada legal. E aí, na realidade, depois de 15 anos militando no movimento sindical da universidade... Você foi ser secretário da obra? Aí eu fui secretário da obra. E aí entrou no movimento sindical, começou a fazer greve? E aí, evidentemente, que eu sempre tive na minha cabeça uma convicção, tá? Quando a situação está na normalidade, você tem que trabalhar.
Você não tem que encontrar motivação, a não sei que esteja adoentado ou algo do gênero. Então eu sempre fui muito assim, eu sempre dividi muito os momentos da minha vida e as minhas responsabilidades. Greve para mim, nem o reitor me fazia trabalhar. Porque a greve, a não ser que eu não acreditasse na greve. Certo. Então, na greve eu não ia nem no setor, na greve eu mergulhava no comando de greve e talvez isso tenha dado uma certa visibilidade, né, porque eu era do comando, eu fui tesoureiro do sindicato, na época a gente reestruturou o sindicato, e daí nas eleições... Sindicato dos Técnicos Administrativos, o Sinteste. Que hoje é Sinteste, né? Nas eleições, evidentemente, com essa visibilidade do movimento sindical, o Grupo Universidade, que era um grupo de professores, de técnicos e de alunos que discutia temas em evidência, né, de interesse da universidade, vinculou nos critérios de eleição de que o reitor, por não administrar sozinho, ele deveria mostrar os seus pró-reitores. Ele deveria mostrar com quem iria administrar a universidade. Você está falando agora da eleição que... É como eu cheguei na pró-reitoria de administração. Exato. Tá. E aí, numa prévia de discussão nesse grupo universidade, eu tive uma votação expressiva para ser o candidato, né, da chapa. Aí já tinham se passado 24 anos desde que você entrou como servente. Exatamente. E aí o meu nome foi extremamente bem aceito nos 3 segmentos, né, de técnicos administrativos, de docentes e de discentes. Para mim foi uma surpresa agradável. Você tem uma ideia, no meu departamento, onde eu trabalhava à época de sair candidato a pró-reitor, o departamento de educação, eram 22 votos de professores na reunião, eu tive os 22 votos dos professores. Eu acho que o homem, para se respeitar, ele tem que ir a partir do seu lar, do seu trabalho, para o credencia realmente a aferir a sua respeitabilidade. Então, isso para mim foi extremamente gratificante. 22 professores do meu departamento que estavam lá votaram massivamente em mim. Seu departamento era qual? Departamento de Educação. Tá, porque nesse meio tempo, entre servente, entre secretário de obra e secretário do candidato a pró-reitor, você também estudou, né? Fez uma graduação. Sim. Aí por isso você estava no departamento de educação, é isso? Eu entrei no curso de pedagogia, passei no vestibular em 88, me formei em 92. Okay? Então, em 88, 92, eu me licenciei em pedagogia com habilitação em administração escolar. Você acha que qualquer um pode, não necessariamente chegar a ter um cargo, a ser pró-reitor, qualquer um pode ascender, percorrer o caminho que você percorreu? Porque, naturalmente, como as vidas, cada um tem a sua, os comportamentos, enfim, as histórias são muito pontuais, muito individuais. Não significa necessariamente que alguém vai fazer a mesma coisa e chegar onde você chegou. Mas é um bom caminho esse. No regime democrático, a pessoa só não é sujeito ao seu próprio destino se não quiser, se acomodar. Porque é possível, sim. É como eu falei, alguém está vendo, tanto os que trabalham quanto os que não trabalham. E a pessoa que se acomoda, ele não vai galgar nunca nenhum degrau na vida dele, por mais que ele ache que é perseguido e por isso é que ele não está conseguindo cargos melhores. Mas se ele fizer uma autocrítica, ele vai ver que ele não está realmente tendo um compromisso com a instituição. Porque independente de período de governo ou de período de administração, você tem que ter um compromisso com a instituição e não com períodos. Tá? Então, é exatamente aí onde eu me senti, inclusive, credenciado. Eu, Dandão, eu achava que eu não teria a menor condição do ponto de vista intelectual de ser pró-reitor. Né? Porque eu achava, um pró-reitor tem que falar no mínimo 2 idiomas, fluentemente. Mas aí alguém me disse assim, Saraiva, dá uma olhada para os que já foram pró-reitor. Aí, comparativamente, sem nenhum demérito aos que foram pró-reitor antes de mim, eu vi que eu também poderia ser pró-reitor. Porque a exigência dos que tinham me antecedido não chegava também a falar 2 línguas, como eu achava fluentemente, que eu estava no conceito de universalidade. E realmente um certo temor, de repente você senta na cadeira de pró-reitor, né, numa problemática que desde que eu assumi a pró-reitoria é a pior crise já vivenciada pela universidade, mas o trabalho não é meu. Né? O mérito do trabalho, se ele é bom ou ruim, se é ruim não tem mérito, mas se é bom tem mérito, não é do pró-reitor Saraiva, é de uma equipe. Você tem toda uma estrutura, toda uma equipe. Né? Você tem a reitoria que te dá apoio, você tem a tua equipe diretamente que te apoia, você tem uma estrutura, uma instituição bem assentada com assessoria de comunicação, com procuradoria jurídica. Então o teu trabalho não fica aos teus ombros, você não é um carregador de andor. Agora você tem que ter espírito de liderança, né, para poder comandar uma equipe. E a gente tem feito isso com muita dedicação. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas você falou em crise, né? Você está há 3 anos como pró-reitor de administração. O pró-reitor de administração é uma pessoa que gerencia recurso, tanto faz ser financeiro quanto humano. E que crise é essa, Saraiva? Que crise é essa que tanto se fala, que às vezes as notícias saem muito pontuais na imprensa? Que crise é essa da Universidade Brasileira? Que crise é essa da UFAC? Fala pra gente, que crise é essa? Como é que os 3 anos, como é que se passaram? Que crise é essa e como é que você tem conseguido, você e os dirigentes da universidade têm conseguido passar por ela? A crise da universidade pública hoje, né, são 50
4 instituições federais de ensino públicas, né, no Brasil, a gente chama de sistema IFES, né? Ela advém, a grande crise advém, ela provém dos períodos de governo. Né? O sistema superior público do Brasil, ele sempre teve a reboque do período de governo. Então, tem na época, por exemplo, do Sarney, tinha um projeto GERES, né? de um grupo que estudava a reforma do ensino superior, que dava para as universidades tidas como periféricas, que é o caso da Universidade Federal do Acre, das regiões Norte e Nordeste, elas teriam 10 anos para qualificar o seu quadro, né? e para demonstrar um desempenho para ser centro de excelência, senão ela passaria a ser colegião de terceiro grau. Que ano foi isso? Isso foi na época do que o Sarney, que hoje é presidente do Congresso do Senado, era presidente da República. Meados dos Acho que é 17 80. anos atrás. Mais ou menos em 80, década de 80. Eu perguntei o ano para situar bem, porque os 10 anos já se passaram, né? Isso, década de 80, Pois precisamente. bem, então, aí o Sarney tinha esse projeto e tal. Aí tinha esse projeto, inclusive políticos da bancada aqui na época, e para fazer justiça, pelo menos em termos de informações é o que eu tenho, o senador Nabuju, na época, conseguiu 10 anos para que as universidades, né, conseguissem se adequar. Né? Agora, como a lógica sempre era do mercado, sobretudo nos 8 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso, o sistema federal de ensino ele vinha a reboque da lógica do mercado. E a lógica do mercado nos 8 anos no sistema neoliberal era de mercado máximo e Estado mínimo. Então, na realidade, com méritos, eles deram um apoio ao ensino fundamental e médio, mas largaram totalmente o ensino superior à sua própria sorte. Tá? E para você entender, a universidade ela tem que estar vinculada a um projeto de nação. Um projeto de universidade pública, onde produz a pesquisa, onde produz as ciências, as novas tecnologias, ela tem que estar alicerçada num projeto de nação. E nunca foi assim. Era sempre um modelo econômico, como hoje ainda continua, né, com o ministro Palocci da Fazenda. Ele acha que a universidade, a questão não é de ter pouco recurso, é de você redirecionar com competência para as áreas mais carentes. E isso é uma grande inverdade. Isso é de quem nunca militou no interior de uma universidade. Porque o orçamento da universidade, pegando o Acre, a Universidade Federal do Acre, dentro da conjuntura nacional, é de 3 milhões e 600. Ora, para quem ganha 240 como salário mínimo, 3 milhões e 600 pode parecer uma cifra impressionante. Mas se eu disser para essas pessoas que veem dessa maneira que 2 milhões, quer dizer, mais de 60% do seu orçamento, é para pagar apenas telefone, energia elétrica, consumo de água, que você chama de despesas fixas. Tá? Então, de onde é que advém isso? É porque o regime das universidades públicas do Brasil é um regime que você chama de regime de partição. Você pega um bolo que tem lá como orçamento para as IFES no ano de 2004, tá? E vai dividindo entre as universidades. E aí não tem uma justiça. As menores, elas têm a fatia menor. Elas nunca vão conseguir ser grandes no regime de partição. Porque o orçamento da universidade, por exemplo, dentro do valor global, é 0,52% na matriz orçamentária. Né? Aí você imagina, a UFRJ... da Universidade Federal do Acre. Exatamente. Que dá 3 milhões e 600 mil reais. Então você pega 1 milhão e 600 para manter uma universidade com 28 cursos, com 8 mil alunos, né, com professores precisando se qualificar, e aí é por conta do orçamento de manutenção, é quase que impossível, Dandão. É tanto que é impossível, e aí a gente acha que até a gente está tendo méritos aqui na Universidade Federal do Acre, porque a universidade de excelência, inclusive a UFRJ, teve a luz cortada, tá, porque o recurso não deu para pagar as despesas fixas. A UFMG, que é outra universidade também de porte no Brasil, nacionalmente, também teve problema de energia cortada. Então, é a pior crise por conta de modelo. O projeto da universidade está a reboque do projeto das políticas econômicas nos últimos períodos de governo. E se isso não mudar, eu acho que a universidade, aí sim, como diz até o próprio reitor da nossa universidade, que é o professor Jonas Filho, ele diz assim, que olha, que os estudantes podem reclamar até setembro, porque em setembro a gente não tem mais motivo para reclamar, porque acaba o orçamento, aí a gente vai ver quem passa a tramela na universidade. Né? Então precisa urgentemente mudar o modelo de financiamento da universidade, sob pena dela estar fadada realmente ao fechamento. Essa é uma questão grave, mas não há no horizonte nenhum aceno que essa situação pode mudar, que o reitor fala em setembro, mas certamente existe algum caminho para ser percorrido. O que é que se pode fazer quanto a isso? Evidentemente que tem saídas. E a saída que a gente vislumbra agora é a discussão, né, agora no ano de 2004, começou no final do ano de 2003, da reforma universitária. Tá? A reforma universitária, por que ela é fundamental na expectativa de você ver que pode mudar para melhor? Tá? É que ela tem alguns eixos, né, tipo o seguinte, a rediscussão do modelo de financiamento das universidades, tá? A questão da avaliação, tá? A questão da universidade como um projeto ancorado diretamente num projeto de nação, tá?
na medida que o governo atual, que é o governo Lula, por exemplo, mostra seu projeto de desenvolvimento, as universidades têm que estar de vanguarda, porque senão é difícil você acreditar. Porque quem é que produz ainda a pesquisa? Quem é que produz realmente as tecnologias, que serve de políticas públicas depois pelos governos? Ainda é a universidade pública. A universidade privada, ela pratica essencialmente, aí não vai nenhum demérito, que ela é necessária também, ela pratica essencialmente um dos vértices da universidade, do tripé, que é o ensino. Ela ainda não pratica, até por ter uma concepção, sobretudo aqui no estado do Acre ainda nova, ela não pratica pesquisa e extensão. Você está entendendo? Então é fundamental em qualquer projeto de desenvolvimento. E a gente acredita que esse governo, inclusive o ministro da Educação, é bom que se faça justiça, o Tasso Genro, ele é a favor de um princípio primordial para os filhos das classes dos trabalhadores, que é o princípio da gratuidade. Ele defende o princípio da gratuidade, o que vai ao encontro do que defende a União Nacional dos Estudantes, do que defende a União Nacional também dos Estudantes Secundaristas, do que defende a Federação das Instituições dos Sindicatos das Universidades Brasileiras e do que defende também o ANDES, o Sindicato dos Professores. Então isso é fundamental, porque o fantasma que se avizinha para os filhos das classes trabalhadoras, a Universidade Cidadã, é o pagamento. O pagamento de mensalidade, que aí a universidade ela fica muito distante, ela vira um oásis para os filhos das classes trabalhadoras. Então, quando o ministro de Estado da Educação, de um governo que tem apenas um ano, garante um princípio que para a gente é fundamental, que é o da gratuidade, você passa a discutir só o acesso democrático, a democratização do acesso, né? O modelo de financiamento, porque o que te tranquiliza maior é que, se você vê juízes federais aqui da universidade hoje, tem 2 juízes federais, por exemplo, aqui com convicção, que são acreanos. E tiraram os primeiros lugares em concurso em nível nacional. Você vê que a maioria do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, das escolas públicas aqui, tanto particular quanto públicas, elas são já mão de obra formada pela Universidade Federal do Acre. Então é uma instituição estratégica para o desenvolvimento regional. Saraiva, vou te pedir licença só um pouquinho no teu discurso, inflamado até, para a gente fazer um pequeno intervalo. Ideias da Aldeia voltam daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do Ideias da Aldeia, entrevistando hoje o pró-reitor de administração da Universidade Federal do Acre, pedagogo Francisco Antônio Saraiva de Farias. Saraiva, eu queria que você agora me falasse um pouco dessa questão da reforma universitária que está em vigência no país e que você deixasse assim, o mais claro possível, que modelo é esse que o sistema universitário quer, que os professores querem, que modelo é esse? O que se está querendo para diminuir esses desvios, para, enfim, sanar os problemas da universidade pública brasileira? Que reforma é essa e qual é o modelo que se quer? Olha, um ponto positivo da reforma universitária é que todo mundo está querendo a reforma universitária. Quando eu digo todo mundo, é a sociedade organizada. Tipo, a União Nacional dos Estudantes, a União também dos Estudantes Secundaristas, uma entidade nacional também, a Federação dos Trabalhadores de Terceiro Grau também, das instituições federais de ensino superior, o Sindicato dos Professores e o próprio governo. Tá? Então é porque, na realidade, todo mundo admite que esse é um modelo esgotado. Esse atual modelo de financiamento das universidades públicas federais é um modelo esgotado. E aí tem alguns eixos que a reforma circunda, que é a autonomia, que é o mais complicado, é o modelo de financiamento, é a avaliação, o modelo de avaliação e a democratização do acesso também à universidade. Né? A gente poderia dizer que a autonomia, porque ela está desde 88 consagrada, se você me permite falar um pouquinho de cada eixo desse. Claro, né? Eu ia te pedir, adivinha. Antecipei um pouco. A autonomia é consagrada na Constituição Federal de 88, artigo 207. Né? Diz que a universidade não diz gozará, não. Diz que a universidade goza de autonomia financeira, didática, administrativa. E isso na prática não se configura. Isso não é verdade na prática. Então, as autonomias é tipo assim. É que a Universidade Federal do Acre, que é uma das 54 do Sistema Federal de Ensino, possa escolher o seu reitor. E possa escolher o seu reitor. É só essa autonomia? Não. São elementos que compõem a autonomia. Okay. Tá?
Porque que autonomia tem uma universidade que sequer pode escolher o seu dirigente? Né? Então é um paradoxo. Né? Então, que a universidade tem a prerrogativa da autonomia de escolher o seu dirigente de maneira livre e soberana, com voto paritário, quer dizer, o mesmo peso do voto do professor, que tem o voto do aluno e que tem o voto também do técnico administrativo. Porque hoje tem uma eleição, mas depois essa eleição tem que ser referendada pelo presidente da República e nem sempre é nomeado aquele que fica em primeiro lugar na consulta. Né, esse é o risco. Essa eleição ela não é democrática porque... Aqui não aconteceu ainda, mas já aconteceu em outros lugares. Né? Isso, já com certeza. Já na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, e pelo menos uns 3 estados, na própria UFRJ, né? Então, esse modelo paritário, você vê que não tem democracia, Dandão, na escolha do dirigente, porque ela já é imposição de uma lei. A Lei Federal 9192, né, já diz como é que o processo deve ser feito. E aí você coloca 70% do peso dos votos para os professores. Você imagina, evidentemente, que é um voto extremamente qualitativo, sem nenhum demérito qualitativo, porque são 260 professores, né, que valem 70%, enquanto 8.000 alunos valem apenas 15% do processo. Porque os 600... Em todas as universidades públicas é assim. A lei é padrão nacional. A lei obriga que todas façam dessa maneira. Tá? Então, já existe um projeto, quando o Cristóvão Buarque era ministro da Educação, que já atende esse elemento da autonomia, né, que deixa a critério da tradição de cada universidade que faça o seu processo eleitoral. Inclusive, não mudaram a lei ainda no Congresso Nacional, mas a concepção de governo já mudou, porque ela já deixa as universidades na sua tradição fazer a eleição e amoldar aos ditames da lei. E envia um nome só. Envia um nome só para Brasília para que seja nomeado. Acaba aquele dilema de reitor nomeado não ser reitor empossado. Né? De reitor, aliás, eleito não ser reitor empossado. Porque, como você bem disse, o presidente e o ministro da Educação poderia nomear aquele que não tinha sido escolhido em primeiro lugar pela comunidade universitária, que poderia escolher o segundo ou o terceiro lugar. A autonomia também, tipo assim, não. Você quer hoje começar um semestre letivo, você não tem professor, tá? Ou então não tem um funcionário de apoio. Então, que as universidades pudessem ter a garantia, dentro do projeto de autonomia, de automaticamente preencher a sua vaga. O Dandão, por exemplo, é professor da universidade que se aposentou, que a gente já pudesse abrir um concurso público para o preenchimento dessa vaga. Né? E um técnico administrativo se aposentou ou faleceu, né, alguma coisa foi a óbito, né? Você poderia substituir. Então, não, isso é extremamente a critério do governo federal. Dentro também de uma matriz também de locação de vagas, que, mais uma vez, é injusto, porque a Universidade Federal do Acre também, ela nunca consegue as vagas que ela precisa, ela consegue as vagas que o governo destina. Em qual leitura, em quais elementos, a gente desconhece. Tá? Então, a questão da autonomia é de maneira ampla e restrita, que as universidades sejam sujeitas ao seu próprio destino e já está garantido na Constituição, que valha na prática também isso. E outro dos pontos que você falou sobre o que se pretende, essa coisa do acesso. Na Universidade Federal do Acre, por exemplo, a gente sabe que são menos de 1.000 vagas, acho que 960 mais ou menos, para os cursos regulares de graduação. Uhum. E no último vestibular, por exemplo, teve mais de 15.000 candidatos. O que se pretende? Como é que se pretende essa coisa da democratização do acesso? Tem alguém vislumbrou alguma saída, alguma hipótese? É impossível hoje fazer entrar 10% de quem procura a universidade. O que se está pensando nesse sentido na reforma universitária? Esse talvez seja, Dandão, o problema mais complexo da reforma universitária, porque, na realidade, existe um contingente com segundo grau completo aí que não tem acesso à universidade. Né? Algumas alternativas são apontadas, tipo assim, Dandão, ampliação dos cursos noturnos, tá? Você amplia o curso noturno. Para você ter uma ideia, Dandão, em 68, 80% dos alunos eram das universidades públicas. 80% dos alunos que estavam no curso superior, cursando o nível superior, eram da universidade pública. Hoje, para você ter uma ideia, só 33%. Né? Então, você vê a quantidade de pessoas, você vê o próprio vestibular que você citou agora aqui em 2004 da UFAC, eram mais ou menos algo em torno de 18.000 candidatos. Apenas 960 ficaram na universidade. Então, essas pessoas, evidentemente... Muita gente não entra nunca, né? Muita gente faz 4, 5, 6 vestibular e acha que é incapaz, quando na realidade não é. O sistema que é perverso, o sistema é seletivo. A regra é deixar fora. A regra é deixar fora. Então, aí o que acontece? O governo, e aí existe também uma outra polêmica muito grande, que é a questão das cotas, né? As cotas, sobretudo para os índios, né, etnias dos povos indígenas que sempre foram excluídos da possibilidade de curso superior nas universidades públicas, a questão dos negros também de ter cota. Isso é extremamente polêmico. Eu acho que se o governo
tivesse realmente um projeto de universidade, calcado também num projeto de desenvolvimento da nação, eu acho que normalmente, como é a polêmica da distribuição de renda, se houvesse seriedade, se os projetos de universidade não tivessem a reboque das políticas econômicas, certamente teria escola pública de qualidade desde as primeiras séries. A pessoa faria um ensino fundamental de qualidade na escola pública, eu estou me reportando. Tá? Você faria também um ensino médio de qualidade e certamente você passaria no vestibular. Mas aí tem uma outra coisa que é uma mazela do capitalismo. O governo não constrói universidades. Então, por mais que ele quisesse, em não construir universidade, ele não tem espaço físico para absorver esses contingentes. Tá? E aí o que acontece? Vamos pegar o exemplo aqui do Acre, por exemplo, e aí, mais uma vez, eu quero deixar claro, já falei isso no bloco anterior, que não reside em nenhum demérito as universidades privadas. Tá? Mas, tipo assim, o governo do Amazonas criou a Universidade Estadual do Amazonas. Então, essas universidades privadas e particulares que estão hoje aqui no estado do Acre, elas vieram do estado do Amazonas. Na medida em que o governo, que já tinha uma universidade federal lá no estado, na estratégica, criou a universidade estadual, criou uma perspectiva de novas vagas para muita gente que estava sendo obrigada a estudar nas universidades particulares. Então, o que poderia se fazer aqui? Só tem uma maneira agora de facilitar a democratização do acesso dos acreanos às universidades. Ou é o governo do estado investir massivamente nos cursos de interiorização, na expansão da universidade, e não só com orçamento federal, ou então, no caso, que a gente até enquanto universidade federal a gente é contra, o governo criar também uma universidade estadual. Você está entendendo? Então, na realidade, as pessoas terminam o segundo grau, mas aí a democratização não permite, né, não facilita o ingresso dela na universidade. E as cotas, inclusive, eu tenho as minhas reservas também de ser contra. Porque imaginemos o seguinte, Dandão, imaginemos que já tem hoje na universidade, com todos os problemas e as mazelas que ela enfrenta, já tem índios estudando. Já tem negros estudando na universidade. E pelo processo normal. Se de repente você pega e diz assim, olha, 30% das vagas que tem no vestibular, que é para todo mundo, agora quem vai disputar é apenas os negros, esses 30%, e os índios, você imagina o rótulo que essas pessoas não vão ter na comunidade universitária. Inclusive os negros e índios que já estão lá pelo sistema atual. Sim. Qualquer negro que for visto na universidade, ou qualquer índio, preconceituosamente, pode ser visto como uma pessoa inferior do ponto de vista do discernimento, da capacidade intelectual. Você está entendendo? Então são coisas que de repente você resolve de maneira a não discutir, inclusive com os próprios povos indígenas, com os próprios negros, através da sua representação, que acaba colocando essas pessoas sob constrangimento. E isso é tergiversar. É o governo que não cumpre com políticas eficientes na educação, como eu já falei antes, tanto no ensino das primeiras letras, no ensino fundamental, no ensino médio, para que essas pessoas possam se qualificar. Por que isso, Dandão? Porque tem uma estatística aqui, que eu falei para você que em 68, 80% era da escola pública. Né? Agora inverteu, apenas 33%. É porque o que acontece? Os filhos dos mais abastados, das pessoas que têm mais poder econômico, colocam os filhos no ensino fundamental e médio nas escolas particulares, e das melhores. Se não tem aqui, ele manda para um estado fora. Tá? E aí, quando é para fazer o vestibular, ele manda fazer na escola pública. Porque ainda é a universidade que tem o ensino, a pesquisa e a extensão de maneira associada. Tá? Então, esse é o grande dilema, Dandão. Por isso que também é fundamental também esse vértice da democratização do acesso à universidade. É verdade. A gente sabe que hoje que a maior universidade do país é uma privada, né? Uma universidade privada que tem 85 mil alunos, salvo engano, a Unip. Uhum. Com campos espalhados pelo país todo. Quando a maior federal tem 27 mil alunos, que é a Universidade Federal do Pará. Muito também por conta de um processo maciço de interiorização que eles fazem lá. Mas eu queria que você falasse agora, até como fecho da nossa entrevista, sobre uma afirmação que o ex-ministro Paulo Renato, foi ministro da Educação no governo FHC. Eu li essa entrevista no jornal Folha de São Paulo, entrevista de página inteira, onde ele dizia, isso deve fazer uns 3 anos, que o atual modelo de universidade pública brasileira ia acabar no máximo em 5 anos. Se eu estou certo, já se passaram 3, faltam 2. E, embora tenha uma reforma em discussão, ainda não se chegou em lugar nenhum. Queria que você comentasse essa afirmação. Vai acabar mesmo? O ex-ministro da Educação, o professor Paulo Renato, que inclusive é um ex-reitor, foi reitor da Unicamp, ele falou daquilo que ele conhecia profundamente, ou daquilo que ele praticava dentro do modelo de governo e do modelo de financiamento das universidades, nos 8 anos em que ele foi ministro da Educação no governo Fernando Henrique.
Evidentemente, se continua o modelo que estava sendo implementado, tá, da lógica do mercado, as universidades realmente talvez tivessem apenas o tempo que ele disse, que sobreviveriam 4 anos. O mesmo ministro Paulo Renato foi o mesmo que disse isso, foi o mesmo que disse que se pegasse os estudantes da UFAC, levassem todos para Brasília, para a UNB sairia mais barato. E inclusive, na lógica do mercado, também do Bresser Pereira, por exemplo, que disse que não precisava o governo manter a universidade pública, porque ele podia comprar essa tecnologia já pronta. Se ele precisasse de tecnologia para as políticas públicas, ele poderia comprar. Então, realmente, o Paulo Renato falou daquilo que ele conhecia. Tá? Mas, felizmente e infelizmente para ele, a universidade não está fadada a fechar, porque a discussão da reforma universitária é exatamente tirando a universidade de não estar a reboque mais do modelo econômico, das políticas econômicas, que era o modelo que o Paulo Renato foi ministro durante 8 anos. Né? Inclusive privatizou, inclusive não fez reposição de vaga, inclusive não fez expansão de curso. Por isso que ele diz que a universidade tinha apenas uma sobrevida. Com esse tipo de política, ela estava fadada realmente a morrer ou a um sucesso total. Saraiva, a gente te agradece a tua participação aqui no Ideias da Aldeia desta noite, foi assim, muito esclarecedora. Você hoje é pró-reitor, mas continua com um discurso inflamado de sindicalista, que é muito interessante, não está acomodado no cargo. E queremos te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Falar da Universidade Federal do Acre, que é uma universidade estratégica para o desenvolvimento e ainda mais na qualidade de pró-reitor, é fundamental para a sociedade acreana ter mais ou menos a dimensão da importância dessa universidade e da crise que ela enfrenta. Né? Essa universidade é uma universidade fundamental, uma universidade estratégica. Né? Ela precisa que o próprio governo do Estado, né, chame para si também a defesa, né, para que realmente os acreanos possam ter ainda um Davir, que é juiz federal formado na nossa universidade, né? Possa ter um Jair Facundes ainda que é formado na nossa universidade, Miracelli, Eva Evangelista, tantos outros, né? Tantos outros, né? Dandão, modestamente aqui o Saraiva, aqui também, que é formado em pedagogia pela universidade. Se não fosse a Universidade Federal do Acre, eu não era formado, aí não seria pró-reitor. Então ela é fundamental, que todos lutem pela perenidade dessa universidade pública. Muito obrigado, Saraiva. Muito obrigado a todos. Ideias da Aldeia volta na próxima segunda-feira.